Obrigado. Que está sendo bem disciplinado, né? Com certeza. Aguardando o comando. Quero cumprimentar o nobre presidente da Casa, desta comissão, senador Wellington Fagundes, cumprimentar os colegas da mesa aqui, doutor Rafael Cavalcante, digno representante do Tribunal de Contas da União, doutor Jaime Henrique, da Infraero, doutora Luísa Gomide, companheira do GECOPA, sofredora durante o período que antecedeu a Copa. Tivemos uma experiência fantástica e, com certeza, vamos aproveitar bastante e levar para o resto das nossas vidas. Quero cumprimentar toda a plateia, os demais parlamentares, todos que nos assistem, anunciar aqui a presença de outros colegas do Ministério do Turismo, o colega Ítalo Mendes, que participou ativamente nos trabalhos de preparação para a Copa, em nome do Ministério do Turismo, doutor Frederico, que está aqui também da assessoria parlamentar do Ministério do Turismo. Obrigado aí pela assistência. Olha, nós estamos trazendo alguns slides que são dados que foram apresentados na sexta avaliação dos resultados da preparação para a Copa do Mundo. São dados, portanto, oficiais, apresentados na época pelo Ministério do Esporte, e nós vamos apresentar aqui, traduzir para os senhores só o que seria a nossa participação do Ministério do Turismo. Mostrar essa transparência, só para situar onde nós atuamos. Nós ficamos ali no segundo ciclo de planejamento. Você sabe que a preparação para a Copa do Mundo, no âmbito governamental, foi planejada para ser realizada em 3 ciclos de planejamento. Então, o primeiro ciclo envolvendo as grandes obras, as arenas, mobilidade urbana, aeroportos e portos. Depois, o segundo ciclo, que são os projetos de suporte e serviços, que envolve aí telecomunicações, turismo e tal, enfim. E o terceiro ciclo, que foi a preparação da operação propriamente dita, já mais próximo dos eventos. Então, nós aparecemos ali no segundo ciclo. Eu queria pular para a transparência 40 já direto. Isso, obrigado, ótimo. Isso. Então, eu vou... essa apresentação tem 100 e tantos slides, estou aqui na 40ª transparência, onde explica ali, a partir dessa transparência, como se deu o segundo ciclo de planejamento. Então, nós aparecemos ali o turismo como parte do segundo ciclo. No turismo, nós entendemos que não há o que reclamar, não há do que ter uma visão negativa do que foi a preparação e do que o turismo no pós-Copa. A nossa expectativa é absolutamente positiva. Tá? Se há desencontro na parte, digamos, operacional, há, em contrapartida, uma expectativa muito positiva e já resultados bastante saudáveis nos números do turismo. Nós costumamos dizer que o turismo, na questão dos grandes eventos, ele vai aparecer mais no momento logo após, nos legados. Então, e isso está a olhos vistos. Foi dado aqui um depoimento do que aconteceu com os aeroportos do país, e nós também ratificamos o que aconteceu com o número de passageiros no último ano. Então, os resultados são fantásticos e nós entendemos que estamos ainda em processo. Quero propor, então, que os resultados dos grandes eventos, eles estão em processo, não são definitivos ainda, eles estão evoluindo e tendem a evoluir para números muito mais otimistas. Então, se nós já temos hoje uma visão de que a Copa representou um evento positivo para o país e para a história do país, eu quero propor aqui que nós não estamos ainda, digamos, numa avaliação final. Isso está em processo. Vou dar aqui só um exemplo antes de fazer a leitura ali. A Organização Mundial do Turismo vem acompanhando o movimento de turistas internacionais nos últimos anos e mostrando para o mundo que mais de 1 bilhão de pessoas transitam no mundo na condição de turistas por ano. Desse 1 bilhão, o Brasil vinha num patamar de cerca de 5 milhões. Nós recebíamos 5 milhões de turistas por ano. Em 2014, esse patamar foi para 6,4. E nós estamos projetando evolução nesse sentido. A nossa expectativa é que o Brasil vai crescer na recepção de turistas internacionais
e temos um mercado fantástico para conquistar. Então, 6,4 significa um pouco mais de 0,5% dos turistas que transitam no mundo inteiro. Isso é uma contradição se nós apresentarmos só um dado aqui, que o Brasil é o país número 1 do mundo em cenários naturais. É o número 1 do mundo. Então, nós temos não trabalhados, obviamente, né? Então, nós temos já conhecido pela Organização Mundial do Turismo recursos naturais que colocam em diversidade, em qualidade, que colocam o Brasil nessa condição de primeiro do mundo. Nós só precisamos transformar esses recursos em atrativos, precisamos trabalhá-los. Por isso que é necessário e se justifica plenamente a implantação de infraestrutura. Também dá o testemunho de que, no após-Copa, a iniciativa privada, nos diversos segmentos que trabalham o turismo, especialmente hotelaria, transporte, aviação, por exemplo, continuou evoluindo e continuou investindo. Então, os hotéis continuam sendo construídos. As empresas aéreas continuam apresentando resultados positivos. E aí eu vou tirar aqui desse dado algum dado bastante recente, que, é claro, tem demonstrado um arrefecimento do número de passageiros. Mas isso eu entendo como conjuntural e passageiro. Tá? Então, eu acho que esse número tende a continuar evoluindo. E a classe empresarial não tem reclamado aqui até agora. É claro que, eventualmente, um ou outro coloca o seu número, né, que teve uma redução do número de hóspedes em determinado fim de semana e tal, mas na evolução histórica, digamos assim, de 2 anos, nos últimos 2 anos, isso tende a evoluir. Outro dado que é importante dizer: o número de brasileiros que entrou consumindo turismo com o advento da Copa do Mundo e dos grandes eventos esportivos está a olhos vistos. Então, muita gente viajando, os aeroportos cheios, em todo lugar que a gente chega. Eu visitei esses dias Cuiabá, tinha lá um ou outro voo, mas estava cheio de passageiros lá esperando o próximo voo. E Brasília nem se fala, entre outros aeroportos. Então, os números estão aí a olhos vistos e o Ministério do Turismo se estruturou para apresentar esses números. Então, vem apresentando sistematicamente digamos, os grandes números que traduzem a evolução do turismo a partir do advento dos grandes eventos esportivos. Mas eu quero insistir que isso não é definitivo. Vamos esperar as Olimpíadas, vamos esperar os resultados que a nação, o parlamento e o próprio Ministério do Turismo, como parte integrante da estrutura de Estado, estão trabalhando. Então, falo aqui das medidas recentes, como a dispensa de visto para turistas de determinados países. Nós não temos o resultado ainda, nós temos só uma decisão de governo, de Estado. O resultado, por exemplo, da regulamentação da profissão de artesão, são 10 mil profissionais no Brasil inteiro. 10 mil ou 10 milhões? 10 milhões, hein? É muita gente trabalhando com artesanato, é uma economia de subsistência, que nos momentos de conjuntura difícil tende a aumentar, e o Ministério, claro, atendendo à demanda do setor, trabalhou na regulamentação da profissão. A questão do turismo rural, que é bem recente, a questão das zonas especiais de turismo, que o governo está trabalhando, tudo isso não é porque a gente simplesmente se propôs a fazer, é porque há demanda. É porque o turismo realmente vem se afirmando nos últimos tempos, assim como uma grande vocação. Nós tivemos um gestor anterior, nosso ex-ministro Vinícius Lages, que ele propôs aqui um raciocínio que nós estamos encampando e insistindo nesse raciocínio. Nós estamos no momento hoje como estava a agricultura há 30 anos atrás. Tinha um potencial fantástico e precisava se desenvolver. É o que nós temos hoje no turismo, um potencial fantástico, somos o primeiro do mundo em cenários naturais e para ser correspondente a esse cenário nós tendemos a evoluir também para o primeiro do mundo em recepção de turistas, por que não? Então, nós precisamos trabalhar nesse sentido, pensar grande e, claro, investir minimamente para ter essa condição. Vou voltar aqui às transparências. Então, o número de turistas na Copa superou as expectativas iniciais, ali que foi colocado aqui pelo nobre presidente da comissão, nós recebemos mais de 1 milhão de estrangeiros, de 202 países,
vamos ter um movimento similar ou até mais pujante, e a expectativa é que seja mais pujante no próximo ano, também um volume razoável de estrangeiros, igual ao número de países representados nas Olimpíadas. Mais de 3 milhões de brasileiros se deslocaram entre os estados em função da Copa do Mundo. Esse número não digo de 3 milhões, mas um número maior do que o histórico continua acontecendo, os brasileiros continuam passeando, de repente começaram a descobrir o Brasil, e aí o Brasil, a gente pode dizer que o Brasil não foi descoberto só em 1500, de repente os brasileiros vão descobrir o Brasil de novo a partir dos grandes eventos esportivos. Saber o que tem a nossa beleza, eu acho que é fundamental. E aí eu proponho que cada brasileiro procure saber o que tem o Brasil, comparar as nossas praias com Cancún, por exemplo, comparar os nossos parques com os de outros países. Vocês vão ver que os nossos são muito mais bonitos. Viajem pelo Pantanal e pela Amazônia e vejam o que é belo. Vejam as praias do Nordeste e vejam o que é belo. Então, não precisa ir lá fora buscar cenário bonito, porque nós temos aqui. 700 mil turistas estrangeiros entraram no Brasil só em junho de 2014, só em junho. Então, um volume gigantesco, além da nossa expectativa para aquele mês. Taxa de ocupação do setor hoteleiro altíssima, então, recordes em vários serviços do setor do turismo. O Ministério do Turismo, na divisão de tarefas entre as instituições que se uniram para a preparação dos Jogos da Copa do Mundo e dos eventos esportivos, o Ministério do Turismo ficou com essas 3 incumbências: implantar a infraestrutura turística com o que já vinha trabalhando, qualificação de mão de obra para servir nos empreendimentos, nos empreendimentos privados mesmo, turísticos, e hotelaria com financiamento através do BNDES. Então, o único setor que teve a participação de financiamento foi a hotelaria, nos demais são recursos a fundo perdido, e na parte de qualificação, na realidade, nós entramos com uma parceria com o Ministério da Educação e colocamos, digamos, nossa parte de qualificação através do Pronatec. Então, no caso de infraestrutura turística, nós já vimos fazendo, o Ministério tem uma vida curta ainda, mas já tem um histórico razoável de obras de infraestrutura implantadas. Aliás, é a principal atuação hoje em termos de execução orçamentária. É bem claro que parte do trade nos cobra uma atuação mais pujante nas outras, digamos, nos outros componentes dos serviços turísticos. Mas a atuação mais pujante é essa, por motivos óbvios. Nós temos um grande parceiro e prezamos muito essa parceria, que é o próprio Congresso Nacional, que nos traz anualmente um volume muito bom de obras através de emendas parlamentares. Então, o nosso pacote de obras de atuação envolveu, nas 12 cidades-sedes, cerca de 172 milhões de reais, 40 ações de infraestrutura turística, sendo, quando a gente fala ações, são contratos. 14 contratos envolvendo centros de atendimento a turistas, 12 sinalização turística e 14 contratos para acessibilidade. Os resultados: na véspera da Copa do Mundo, e a gente também tinha essa insegurança, né? Nós, como técnicos do governo federal, claro, participamos de um momento de grandes desafios, de muita aplicação, e com um tempo curto, já que nós fizemos parte da segunda etapa de preparação, mas na véspera da Copa nós apresentamos a comissão organizadora uma lista de 65 centros de atendimento aos turistas, centros prontos em funcionamento, seja implantados, seja recuperados ou adquiridos, que são aqueles casos do centro de atendimento móveis adquiridos para algumas cidades sede. Então, eu vou tentar abreviar aqui, porque eu queria também enfatizar a questão das obras. É mais importante dizer, aí ainda com relação a essa apresentação, que nós descobrimos uma outra vocação do Ministério do Turismo dentro da estrutura de governo, que foi abraçar a questão da acessibilidade
nós não vimos executando de forma sistemática a acessibilidade como uma atribuição, digamos, nossa, uma missão da instituição. Passamos a abraçar essa atuação a partir da Copa do Mundo, tendo em vista que a Secretaria de Desenvolvimento Humano nos concedeu, digamos, passou para o Ministério do Turismo na divisão de trabalhos. E continuamos fazendo, então, acessibilidade e, claro, nos preocupando com os números da questão dos portadores de deficiência no país. O Ministério do Turismo está divulgando hoje, por isso eu abri aqui a minha tela no meu celular, uns números que são um pouco impressionantes, tá? Então, o Ministério publica que 17% da população é considerada obesa hoje no país. 23 milhões de brasileiros são idosos e, portanto, necessitados de estruturas de acessibilidade. Mais do que isso, numa entrevista feita por uma instituição contratada pelo Ministério do Turismo, de forma avulsa, digamos assim, não foram escolhidas as pessoas, 23% das pessoas entrevistadas no censo se declararam portadoras de alguma deficiência. Isso significa que a gente tem que ver melhor a questão da acessibilidade. E aí começou a nossa atuação formal, contínua, permanente, como, digamos, proposta, como missão da instituição e como política de governo, na questão da implantação de infraestrutura, passou a se dar a partir dos grandes eventos esportivos. Nós vamos, no Ministério do Turismo, colocar, portanto, no nosso pacote de atuação a acessibilidade como missão institucional. Então, eu queria encerrar aqui, tem mais transparência, mas me deter um pouco mais nas colocações que foram apresentadas aqui pelo digno representante do Tribunal de Contas da União, doutor Rafael. Essa experiência da ausência de projeto para as nossas obras, essa já é quase uma síndrome. E nós temos levado aí nas discussões nossas, discussões técnicas, essa questão e temos proposto algum caminho para resolver. Nós hoje, para realizarmos uma obra, por pequena que seja, eu coloquei ali, foram 40 ações, no mínimo 40 obras, porque tem contrato com mais de uma obra. Nenhuma delas custa mais de 20 milhões de reais. As nossas obras todas custaram 172 milhões de reais. É claro que também, como nos outros ministérios, houve insucessos. Então, eu trouxe esses números aqui para os senhores. Dos 40 contratos, em condição normal, foram 27, mais 6 liminares, que continuam vigentes por liminar dos nossos parceiros, por decisão da Justiça. Portanto, teve um número razoável, que são cerca de 13 obras, que tiveram insucesso, das 40. 13 contratos, perdão, que tiveram insucesso. Por que isso, né? Por que tanta dificuldade se as obras são pequenas? Então, isso não aconteceu só com os aeroportos e com os portos. Aconteceu com as obras de sinalização turística, as obras de acessibilidade e os centros de atendimento a turistas, que são pequenas obras. Então, primeiro, para cada obra dessas, nós estamos executando 3 contratos, para cada obra, por menor que seja. Então, tem um contrato nosso com a Caixa, que é o nosso agente operador, um contrato da Caixa com o ente federativo e um contrato entre o ente federativo e o empreiteiro. Então, nós temos que nos reportar para cada obra dessa 3 contratos. E, portanto, são, no mínimo, 3 níveis de fiscalização, sem contar que existe a fiscalização da CGU, do TCU e, eventualmente, Polícia Federal, que também tem hoje quadro de engenheiros e que exerce fiscalização. Claro, com uma outra motivação, mas exerce também. Bom, o arranjo institucional, portanto, ele é o resultado de uma evolução histórica. Nós tivemos um momento na República, e não faz muito tempo, que era a vigência do modelo autárquico, em que cada ministério tinha uma autarquia e fazia a sua licitação. Não transferia para ente federativo. Teve os seus resultados positivos, mas em função dos resultados negativos, isso obrigou a República a mudar o modelo, e esse modelo vem evoluindo. Nós tivemos outros momentos em que houve outros modelos, mas o modelo atual é esse. Para cada obra, nas transferências não obrigatórias, que envolvam a administração direta,
Para cada obra, nós temos que executar 3 contratos ao mesmo tempo, temos que nos reportar 3 contratos. Então, eu acho que tem que se pensar sobre esse modelo. E isso não envolve ainda essa questão da separação entre o que é projeto e o que é obra, tá? Que eu acho que é o grande erro e a grande demanda hoje, o maior problema do país, eu imagino, nessa questão da execução de obras é esse. As pessoas desenvolveram uma cultura imaginando que projeto não é importante. Só que nós, engenheiros, insistimos em dizer que não existe obra sem projeto. Não existe nenhuma condição de executar obra sem existência de projeto. Então, quero propor aqui, até como resultado, não só no âmbito do GECOPA, né, que nós fizemos essa proposta, mas aqui, nessa comissão. Por que a gente não estabelece, não propõe uma legislação em que, para colocar uma proposta, uma obra no orçamento da União, obrigatoriamente teria que existir projeto. Projeto, quando eu digo projeto básico, executivo, com qualidade. Tá? Então, teria que existir projeto. As pessoas estão hoje colocando, e aí essa cultura se instalou de uma forma mais efetiva a partir da nova Constituição, a partir de 88, quando surgiram as emendas parlamentares. Claro, o parlamentar não é culpado por isso, ele não é obrigado a ter essa formação. Somos nós, técnicos, que temos que dar esse subsídio. Mas hoje, o parlamentar, quando ele põe na lei orçamentária uma obra, na realidade ele está colocando uma intenção de obra, porque isso vai ser discutido ainda, mas já estabelece valor e tal. Então, é uma inversão total. E aí a área técnica vai ter que se esforçar para ajustar uma coisa que é física real a uma proposta de orçamento. Então, o enfoque hoje é puramente, exclusivamente orçamentário. Isso não pode existir, está absolutamente errado. Eu acho que nós temos que enfatizar a questão técnica primeiramente. Então, tem que existir projeto. E já existe uma iniciativa no âmbito do próprio SICONV. Senhores vão ver que tem lá uma funcionalidade chamada Banco de Projetos. Aquilo ali já foi resultado da atuação, digamos, dos técnicos que têm a noção dessa questão da engenharia e que vem trabalhando com esse problema. Existe já uma abertura. Nós só precisamos criar uma decisão que obrigue a existência do projeto antes da proposta da obra. Não dá para continuar enchendo o orçamento da União de propostas que, às vezes, são meras elucubrações, me desculpe, mas tem isso. A gente, às vezes, recebe proposta inviável. Não dá para fazer projeto, ou o projeto fica muito caro, ou inexequível. Resultado disso é a média. Olha que nós temos uma experiência razoável, quando eu digo nós, o Ministério do Turismo, na execução de obras. É um volume bom de obras executadas nesse curto período de vida, mas não tem a média. Hoje é de 4 a 5 anos cada obra, por menor que seja. Então, 4 a 5 anos de execução. E não adianta insistir em fazer em menos tempo, porque surgem problemas de toda a ordem. Então, até porque são estruturas distintas. Quando eu passo uma orientação, eu passo para a Caixa, que passa para o município, que vai para o empreiteiro. E, na volta, essa comunicação, que é obrigatória pelos os compromissos contratuais, então isso volta por essa cadeia de comunicações. Não pode continuar desse jeito. A questão técnica tem que ser definida prioritariamente e preventivamente. Não dá para a gente contratar uma obra sem ter um projeto de qualidade. Então, eu fico por aí, tem muita questão para ser discutida, eu preferi enfatizar esta. O turismo se coloca de uma forma otimista com relação aos resultados dos grandes eventos esportivos. Nós entendemos que o Brasil está nascendo para a sua grande vocação, que é o turismo. Entendemos que, como falam hoje das commodities agrícolas, nós temos só commodities turísticas, mas queremos transformar isso em produtos acabados de grande qualidade para trazer os turistas mais exigentes do mundo, que são os europeus, e hoje os chineses. Obrigado. Muito obrigado, doutor Neosvaldo. E passo imediatamente a palavra para a doutora Luísa Gomide, diretora do Departamento de Mobilidade Urbana. Bom dia a todos. Em nome do senador José Medeiros, eu cumprimento a mesa. Eu tenho uma apresentação que a Cristina Sosa, gerente de projetos, entrega aqui para o senador. Fazendo favor, Cris. Obrigada.
eu vou fazer uma apresentação aqui da situação das obras de mobilidade urbana que foram selecionadas para a Copa, que hoje a gente dividiu, né, em obras que ficaram para a Copa ou que permaneceram na matriz de responsabilidade e as obras que saíram da matriz e que ficaram, portanto, como legado. Nem todas aquelas obras que permaneceram na matriz foram concluídas, mas, de qualquer maneira, a consideração que hoje a gente tem, primeiro que elas continuam sendo avaliadas e monitoradas como obras de mobilidade urbana, como todas as obras que nós temos lá, né, na CEMOB, no Ministério das Cidades. Então, brevemente, o que eu vou apresentar aqui é o mapa dos empreendimentos ativos, todos os dados gerais, status de obras, monitoramento, pontos críticos e ações, aí quais são os empreendimentos inativos, fotos e a conclusão. E anexo eu tenho planilhas com todos os mapas e obras por cidade. Então, que eu vou deixar aqui as cópias que nos foram pedidas para todos os senadores. Aqui nós temos o mapa dos empreendimentos, onde estão divididos os empreendimentos que são considerados ativos, ou seja, pertencem ainda à nossa carteira de investimentos, são 47 investimentos, e os empreendimentos inativos, que são 4, né? Quer dizer, o VLT, a linha 1 de Brasília, o monotrilho de Manaus e o BRT de Manaus, e a Via Prudente de Moraes e Natal. A Via Prudente de Moraes e o BRT Leste e Centro de Manaus foram distratados, e o monotrilho Norte e Centro de Manaus, assim como o VLT de Brasília, não foram distratados, porém perderam a questão do limite, mas a seleção ainda não caiu. Mas, de qualquer maneira, não são prioridades para as suas regiões, né? Foram selecionados 51 empreendimentos na época de mobilidade, né? Em dezembro de 2015, como eu já disse, ficaram 47 empreendimentos na nossa carteira e 4 foram distratados ou as obras não iniciadas. Nós tivemos um total de um investimento de 11 bi e meio. Investimento, com exceção da obra do Rio de Janeiro, o investimento total foi feito com recurso do FGTS, Programa Pro Transporte. Todo o financiamento, né? Não tem recurso de OGU nas obras de mobilidade. O financiamento foi de 5,9 bi, contrapartida 5,6 e um desembolso de 4,3 bi. No total, a gente apoiou 43,5 quilômetros de trilhos entre VLTs e monotrilho. No caso, o monotrilho é o monotrilho de São Paulo. 201,8 quilômetros de corredores de ônibus e BRTs, 70,8 quilômetros de vias, 4 centrais de monitoramento, 2 terminais de ônibus e uma estação de metrô, em Pernambuco. Esses dados todos têm como referência dezembro de 2015. Aqui nós temos um quadro de todos os empreendimentos ativos na nossa carteira de mobilidade urbana, né? Que são os 47 empreendimentos, somando um investimento total de 11 bi e meio. Concluídas, de todos esses 47, nós temos 14 empreendimentos concluídos, 22 empreendimentos em andamento, 11 obras paralisadas, né, na soma dos 47. Nós temos aí as 14 obras concluídas, né, que é a DF 047 de Brasília, no caso de Minas Gerais, o Boulevard Arrudas, BRT da área central, BRT Cristiano Machado, Corredor Pedro II, expansão da Central de Controle de Trânsito, Via 210, no caso de Mato Grosso, o Corredor Mário Andreasa, Pernambuco, o terminal Cosme Damião. No Paraná, a requalificação da rodoferroviária.
e o sistema de monitoramento, requalificação do corredor Marechal Floriano e a extensão do BRT Linha Verde Sul, e no Rio de Janeiro, o BRT Corredor Transcarioca. As 11 paralisadas são, no Ceará, o BRT Alberto Craveiro, o BRT Dedé Santana e o BRT da Avenida Paulino Rocha. No Mato Grosso, nós temos o VLT de Cuiabá, Vargem Grande. Pernambuco, a gente tem o ramal Cidade da Copa, Corredor Caxangá e o BRT Norte-Sul. No Rio Grande do Norte, a reestruturação da Avenida Engenheiro Roberto Freire. No Rio Grande do Sul, complexo da rodoviária, o corredor Padre Cacique e o monitoramento dos 3 corredores. Situação das obras, das concluídas, 6 são em Belo Horizonte, em Brasília, tem uma em Cuiabá, 4 em Curitiba, uma em Recife e uma no Rio de Janeiro. Entre 90% a 99% executados, tem 5, somam 5, 3 em Recife, uma em Curitiba e uma em Belo Horizonte. Entre 70% e 89%, temos a obra de Cuiabá, 2 em Curitiba, 2 em Fortaleza, uma em Natal e uma em Recife, somam 7. De 50% a 69%, 8 obras, 3 em Curitiba, 2 em Fortaleza e 3 em Porto Alegre, e menos que 49%, a gente tem 13 obras, uma em Belo Horizonte, 2 em Fortaleza, 2 em Natal, 7 em Porto Alegre e uma em São Paulo. Para todas essas obras, quer dizer, isso não mudou durante a Copa, a diferença é que, no âmbito da Copa, a época da Copa, a gente tinha reuniões que abrangiam reuniões interministeriais, né? A gente tinha reunião do GECOPA, reunião na Casa Civil, especificamente, tinha uma força-tarefa na Casa Civil, e a gente fazia todo o monitoramento, obra por obra, para a gente tentar solucionar os gargalos encontrados. Atualmente, o monitoramento do Ministério das Cidades, exclusivamente, que é o nosso monitoramento, ele é um monitoramento igual para todas as obras. Então, a gente tem visitas técnicas, reuniões por videoconferência, reuniões presenciais com o tomador e com a Caixa, e contato permanentemente por via telefone com os representantes de cada localidade, né? Com isso, a gente consegue atualizar a nossa base de informações, colocamos as informações nos balanços do PAC, porque a Copa, depois de um determinado momento, também virou a obra de PAC, e esse é o nosso gestão de empreendimentos de mobilidade urbana. Os pontos críticos, né? A gente tem como os pontos críticos de todas as obras aí elencadas, né? Projeto, que é o problema do atraso das obras de Porto Alegre, da Prefeitura de Fortaleza, Governo do Estado de Pernambuco e a Prefeitura de Natal. A questão de licenciamento ambiental, Governo do Estado, Governo do Rio Grande do Norte. Questão relacionada à licitação, as obras de Fortaleza, as obras de Recife e Porto Alegre. Execução em ritmo lento, em geral, o que nós pudemos observar é que todas as obras, depois da Copa, elas reduziram o seu ritmo. A questão relacionada a deslocamento involuntário, nós temos problemas ainda em Belo Horizonte, em Fortaleza, Porto Alegre, Recife e Natal. Recursos financeiros, nós temos problemas em Fortaleza, Recife, Cuiabá e Natal, né? Precisam de um aporte de recursos financeiros que certamente virá das suas contrapartidas. É importante já ressaltar nessa lâmina que todos esses problemas, e aí eu vou reforçar o coro aqui, eles decorrem da ausência de um projeto e de um planejamento que antecedem e que faz com que as obras, os projetos não estejam suficientemente maduros à época da escolha, né? A parte de projeto realmente é uma parte mais importante, ela faz com que, sem ela, a gente acabe escolhendo projetos
que tem uma proposta de implantação, tem um estudo por trás, porém, acaba deixando de lado alguns detalhes, como a questão de licenciamentos ambientais, a questão dos deslocamentos involuntários, que são ou desapropriações ou reassentamentos, questões relacionadas ao projeto, que, enfim, ao valor dele, sobretudo. Então, assim, depois, todas essas questões acabam inviabilizando um projeto, ou porque ele se torna, o valor dele se torna incompatível com aquele valor primeiramente pensado, né? Porque desapropriação pode custar mais caro do que aquilo que você imaginou, aquilo que você estimou. Questões de licenciamento ambiental, às vezes, não são tão simples de resolver como, em geral, é possível que havia se pensado, enfim. Como as ações que a gente tem feito, e a gente sempre, como eu repito, né, que faz parte do nosso monitoramento, a gente sempre faz e busca reuniões com governadores e prefeitos para que a gente tente solucionar questões, os gargalos todos encontrados, mas muitas vezes são problemas de projeto que acabam não tendo soluções simples. A questão, a gente faz reuniões por videoconferência periódicas, né, com representantes das cidades sedes, secretários, diretores, técnicos, junto com a Caixa Econômica, que é, em geral, o agente financeiro de todas as obras de financiamento. Fizemos visitas técnicas ao longo de 2015, são previstas visitas técnicas em 2016, e isso tudo faz com que a gente consiga atualizar nossa base de dados utilizado pelo Ministério das Cidades. Os empreendimentos inativos somam 2.149 bi, financiamento 1 bi, contrapartida 1 bi, sem desembolso, né? Até porque o monotrilho e, a Via Prudente de Moraes e o BRT de Manaus foram destratados. O VLT do DF e o monotrilho, como falei, não são prioridade nos seus estados. Então, tendem a ir para o mesmo caminho dos outros dois. Certamente, a seleção permanece, mas certamente vão ser revistos os seus projetos, enfim. Aqui tem uma série de fotos, né, de Belo Horizonte, obras concluídas. Essa aqui é a BRT Avenida Cristiano Machado. Aqui é o BRT da área central. Aqui é o Boulevard Arruda Tereza Cristina. Belo Horizonte, aqui é a Via 210, uma ciclovia que implantou, junto com a via. A BRT Avenida Antônio Carlos Pedro I. Ampliação do DF 047. Corredor Mário Andreasa, em Cuiabá. Requalificação da roda ferroviária. Linha Verde Sul, em Curitiba. Marechal Floriano, em Curitiba. Requalificação das calçadas. O Sistema Integrado de Monitoramento. O BRT Avenida Paulino Rocha, em Fortaleza. A VLT Parangaba Mucuripe, em Fortaleza. Estações JK e Padre Cícero. BRT Alberto Craveiro, também em Fortaleza. A Via Expressa Raul Barbosa. Em Natal, o acesso ao novo aeroporto de São Gonçalo do Amarante. O corredor estruturante, Zona Norte, Arena das Dunas. Em Porto Alegre, o BRT Protásio Alves. Avenida Tronco, em obras. Corredor 3 perimetral, da terceira perimetral, em obras.
Complexo da rodoviária, entrega parcial em Porto Alegre, né? Corredor Padre Cacique, Avenida Beira Rio. BRT João Pessoa em Porto Alegre, em obras. Em Recife, o Viamangue, teve entrega parcial, é praticamente concluída, falta um trechinho no final, um retorno. BRT Norte-Sul, em Recife também. Corredor Caxangá, Ramal Cidade da Copa, Terminal de ônibus Cosme e Damião, em Recife. E no Rio de Janeiro, BRT Transcarioca, obra concluída também. Em São Paulo, Monotrilho, linha 17, em obras. Ela também é uma obra que ficou como legado. E aí a conclusão, né? Quer dizer, a gente, das 47 obras ativas, 11 ficaram prontas, algumas outras em operação parcial, e hoje são 14 obras concluídas. A gente tem certeza que todas as obras selecionadas ficarão como legado para a população, embora nem todas tenham ficado concluídas para a Copa. É claro que na época da seleção, a expectativa, quando a gente selecionou, eu tenho certeza que não só nossa, como de quem apresentou os projetos e que demandou uma longa jornada de reuniões, a expectativa era de que todas as obras ficassem prontas. Mas é claro que, como aqui já foi levantado, a gente tem um problema crônico no país, e eu não sou engenheira, mas sou arquiteta, e que é a questão dos projetos. O projeto no Brasil, senador, não é valorizado. A gente tem que começar a aprender a valorizar. É claro que, no âmbito do governo, do Ministério das Cidades, sobretudo em relação à mobilidade urbana, a gente já conseguiu melhorar um pouco e aprender um pouco com essa lição. Quer dizer, a gente já consegue selecionar especificamente recurso para EVTE e projetos. Se as pessoas não apresentam para nós o projeto com um nível de amadurecimento mínimo, então esse projeto ele é selecionado, o recurso que ele recebe é para EVTE ou para elaboração de projeto, porque senão a gente acaba selecionando obra que não tem condição, que no futuro ou ele pede mais, ou ele precisa aportar mais recurso de contrapartida, porque no caso do financiamento e mesmo no caso de seleção em LGU, que não é o caso das obras da Copa, se o recurso não é suficiente, ele vai ter que aportar em contrapartida ou transformar aquela obra numa PPP, possivelmente, para aportar recurso de outra natureza. Então, eu acho que a gente já conseguiu evoluir. Mas, de qualquer maneira, eu não sei por que é tão difícil elaborar projeto no Brasil. Eu não sei se é um problema de que os nossos técnicos, nossos engenheiros, nossos arquitetos ficaram afastados desse assunto, do tema mobilidade urbana, porque não tínhamos muitos projetos selecionados, não tínhamos recursos disponíveis, né? O fato é que a Copa do Mundo, no âmbito da mobilidade urbana, ela foi uma alavanca para a seleção de projetos de mobilidade urbana, que até então a gente não tinha selecionado. No Ministério das Cidades, a gente tinha a seleção de PAC de obras do Minha Casa Minha Vida, de obras de saneamento, e mobilidade urbana só entrou com uma seleção forte no PAC, no âmbito de mobilidade urbana, com mobilidade urbana, com o evento Copa. Então, assim, em 5 anos, a gente conseguiu um avanço em relação à mobilidade urbana, temos muito a avançar, e, com certeza, a gente já aprendeu que precisamos, sem projeto não tem como selecionar. Então, hoje a gente consegue selecionar, dar dinheiro para seleção de estudo de viabilidade técnica e econômica, especificamente, ou de elaboração de projeto básico executivo. É isso, eu estou à disposição. Obrigada.